Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Shalom, que veio direto do coração do Pai para abençoar a vida de todos aqueles que se dispõem a ouvir um pouco da palavra de Deus. Através desse canal que eu creio que o Senhor vai usar muito para ser canal de instrumento, né? Vai ser um instrumento de bênção na vida de muitos. Bom, o título da mensagem de hoje diz assim: é tudo sobre Jesus, parte 1. Por que parte 1? Eu vou ler aqui para vocês hoje o capítulo de Gênesis 22, o capítulo completo, ok? E depois eu vou trazer mais outros conteúdos que vai falar também sobre Jesus, mesmo que indiretamente, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não paramos para meditar ou subtrair tudo aquilo que nós deveríamos subtrair da palavra do Senhor. E também há revelações, né, que vêm do coração do Pai para o nosso. Amém? Bom, eu vou começar aqui a ler o capítulo de Gênesis, capítulo 22, que diz assim, na tradução NBVP, tá, pessoal? Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Veja que interessante, porque aqui ele fala: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama. Com quem se parece? Com o próprio Deus, falando sobre Jesus, seu filho. Mas nós estamos lendo aqui Gênesis, Antigo Testamento. Amém? Continuando, diz assim: lá ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Aqui o próprio Deus fala a Abraão para oferecer seu único filho, Isaque, que ele tanto ama, em sacrifício. Em sacrifício, né, como oferta queimada. Se parece muito com a história do Senhor Jesus, não é verdade? E versículo 3 diz assim: na madrugada seguinte, levantou-se Abraão e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. E nós sabemos que Abraão não iria, né, somente adorar o Senhor, mas ele iria oferecer o seu próprio filho, o seu único filho, em favor, né, de obediência à palavra do Senhor. Vamos lá, versículo 6 diz assim: Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque, e ele levou uma tocha de fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, que é meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Veja que Abraão poderia sacrificar ovelhas, ele poderia sacrificar touros, mas aqui Isaque pergunta: onde está o cordeiro para o sacrifício? E nós sabemos que na palavra do Senhor diz que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Veja que aqui aponta mais uma vez para o Senhor Jesus. Que você possa estar com o coração, com seus ouvidos atentos, para ouvir a palavra do Senhor, para entender e para crer. Amém? Bom, versículo 8 diz assim:
respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E o Senhor proveu mesmo, tanto que nós hoje estamos aqui como resultado dessa provisão de Deus, desse cordeiro que foi o Senhor Jesus Cristo. E continuaram andando juntos. Vamos lá. Versículo 9 diz assim: Quando chegaram ao lugar que tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, em cima da lenha. Veja que aqui não fala se Isaque entendeu, que era um sacrifício, se ele se deu de livre e espontânea vontade, mas para uma criança carregar a lenha que Abraão cortou, não daria para uma criança fazer isso, ela teria que ser um rapaz. E aqui nessa tradução NBVP fala que era o rapaz. Então Isaque já tinha um entendimento suficiente, a idade suficiente para entender o que estava acontecendo. E aqui em nenhum momento fala que Isaque relutou, mas simplesmente que Abraão, me perdi um pouquinho, mas aqui que Abraão pegou a faca e colocou Isaque lá no altar, amarrou para oferecê-lo a Deus. Então, não aparece aqui em nenhum momento que Isaque relutou. Creio que ele entendeu o propósito do Senhor e ele se deu de livre e espontânea vontade, porque ele tinha aprendido com o pai dele a ser obediente à voz do Senhor, independente do que o Senhor pedisse para ele. Amém? Bom, e diz assim, que Abraão construiu o altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo disse: Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo o seu amado filho, seu único filho. Quais pessoas de hoje, quem estaria disposto a entregar o seu filho para Deus? Pois dá para se contar a dedo quantos estariam dispostos a fazer isso, não é verdade? E Abraão estava disposto. Vamos lá ao capítulo 13 agora. Nisso Abraão viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao Senhor, em lugar de Isaque. Veja que o Senhor Jesus é o sacrifício perfeito e ele se entregou em nosso lugar. E Abraão tinha falado: Deus proverá. E o Senhor proveu, tanto naquele momento, o carneiro que apareceu, como depois de muito tempo, o Senhor proveu o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar, para que hoje nós tenhamos a vida que Ele prometeu, a vida em abundância. Amém? Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: Juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não me negou o seu único filho, certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Aleluia. Veja que diz que todas as nações da terra seriam abençoadas por causa dos descendentes de Abraão. E Jesus era um descendente de Abraão. E por causa do Senhor Jesus, hoje nós temos a fé em Cristo, porque ela não morreu. Ela não morreu quando Jesus morreu
ou quando os discípulos morreram. Não, o Evangelho de Cristo vem sendo pregado antes mesmo do Senhor Jesus se manifestar. Mas sim, através de João Batista, ele já começava a pregar, a falar do reino, da chegada do Cristo, do Messias, do escolhido de Deus, aquele que viria para reinar para sempre, ocupando o lugar de Davi. E o Senhor Jesus veio. Muitos não receberam, não creram, mas através dele, que é um descendente de Abraão, nós estamos aqui, sendo abençoados por causa daquilo que Cristo fez. Amém? Só para completar. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu e você hoje somos os frutos do que o Senhor Jesus fez na cruz. Que essa palavra tenha chegado no seu coração e venha dar frutos. E tenha fé, tenha ânimo e tenha coragem, porque nenhum ser humano está aqui por acaso. Todos nós cumpriremos a vontade do Pai, a vontade que Ele já tinha, as coisas que Ele já tinha preparado para nós antes mesmo da fundação do mundo. Se você foi edificado por essa palavra, que você possa compartilhar, para que outras pessoas também venham ser alcançadas e que o Espírito Santo Consolador venha alcançar todos eles, em nome de Jesus.